Olá, gente, estamos de volta apresentando as aulas da revista da Escola Dominical, que tem como título Discipulado Cristão, Teologia e Prática. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 10, que tem como título Evangelizando a Vizinhança. O nosso texto bíblico básico está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 até o versículo número 8. Você pode fazer essa leitura em casa. E o texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo 39, que nos diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Que palavra do historiador Lucas para mostrar a importância da promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento. Ele afirma que a promessa vos diz respeito a vós, isto é, aos judeus. E depois ele prossegue dizendo, e a todos os que estão longe. Ele está falando dos gentios. E a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então nós temos aqui foco em judeus e gentios. Nós temos aqui o foco na família, na nossa família, mas também no outro, naquele que vive no nosso entorno, naquele que reside, naquele que mora na nossa vizinhança. Atos capítulo 5 e 42 ele traça o perfil daqueles primeiros convertidos a Cristo, daqueles primeiros evangelistas. Esse texto diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O trabalho evangelístico daquelas pessoas não se restringia ao templo. Eles iam no templo, mas também iam de casa em casa, de uma maneira incessante. Eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Essa é a nossa missão. Nós temos que ter frequência no templo, na igreja da qual somos membros. Mas nós não podemos restringir a nossa ação aos intramuros do templo. Nós precisamos de incessantemente, indo de casa em casa, indo pela vizinhança e anunciando que Jesus é o Cristo. O Evangelho que Deus nos delegou é um evangelho com características de universalidade. Deus não escolheu uma elite de pessoas para receberem a sua palavra. 1 Timóteo 2 e 4 deixa muito claro essa visão universal. Esse texto diz: o qual deseja que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Todo homem aqui no sentido antropológico, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, é do desejo do Senhor que todo ser humano seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Paulo também reforça esse pensamento em Colossenses capítulo 3, versículo 11, quando ele diz: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, cita, bárbaro, escravo ou livre, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Nós temos aqui o caráter universal do Evangelho. E nós percebemos essa universalidade no Antigo Testamento, por exemplo, na chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Te abençoarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra engloba todos os seres humanos, independente do espaço histórico ou espaço geográfico.
No Novo Testamento, nós encontramos a universalidade do Evangelho de uma forma muito patente. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A palavra relacionada ao Evangelho é universalidade. O Evangelho é inclusivo. Ele inclui todas as pessoas, independente da classe social, independente da sua nacionalidade, independente de qualquer condicionamento. Jesus morreu por esta pessoa e deseja que ela se salve. Mas ao mesmo tempo que o Evangelho tem o caráter, o sentido de universalidade, ele também tem o sentido da individualidade. A decisão é pessoal. Ninguém pode salvar a ninguém. Quem salva, quem opera a redenção é o Espírito Santo. Ninguém pode se arrepender pelo outro, se considerar pecador em lugar de uma outra pessoa. Individualmente, o ser humano precisa reconhecer-se pecador, arrepender-se dos seus pecados e crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. No entanto, para que ele chegue à fé, ele precisa ouvir o Evangelho. É isso que Paulo diz em Romanos 10 e 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É isso que nós precisamos fazer apenas. Vamos dizer à nossa vizinhança que Jesus é o único caminho para a salvação, confiando que o Espírito Santo vai transformar essa vida, vai salvar esta vida. Mas precisa ficar muito claro que o nosso vizinho é alvo do amor de Deus. A vontade de Deus é que o nosso vizinho seja salvo. E existem algumas decisões que vão favorecer o alcance dos nossos vizinhos com a mensagem salvadora de Cristo. A primeira decisão é deixar Cristo reinar primeiramente no nosso lar. Cristo tem que habitar na nossa família. Nossa família tem que ser um luzeiro na vizinhança. Nossa família não pode ser um ambiente, refletir um local de conflitos, de brigas, de discussões. A nossa vizinhança precisa ver na nossa casa que Cristo é honrado neste ambiente. O grande evangelista Moody, ele dizia o seguinte: se Cristo estiver em casa, os vizinhos logo perceberão. Essa é uma palavra muito propícia. Se Cristo estiver na nossa casa, os nossos vizinhos logo perceberão isso. Segundo, mostrar preocupação com o lugar onde se vive. Não ser pessoas alienadas. Preocupar-se com o local da sua habitação, mantendo esse local higienizado, mantendo esse local organizado. Terceiro e último lugar, ser um profeta de Deus para os nossos vizinhos. Essa é a vontade do Senhor para você. Que você seja um profeta dele, lá nas imediações da sua casa. Que você proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Confiando na operação do Espírito Santo, para convencer o seu vizinho do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe.